Olá, olá. Olha eu aqui de novo. Senta que lá vem história boa. Gente, tem vindo muito forte algumas questões sobre doenças diversas. E desde que eu comecei a conhecer o Axis mais profundamente, eu tenho me questionado, tinha questionado algumas coisas, né? De que nós criamos a nossa realidade, e aí eu ficava pensando, mas como que a pessoa cria doença? Como que a pessoa cria perrengue, né? E não é que ela vai criar isso consciente. Ela não vai criar, ninguém vai criar doença conscientemente, né? Mas é um mecanismo do corpo. E quando ela chega no corpo, é porque a alma já cansou, já não aguenta mais. E ela reflete no corpo aquilo que foi vivido, muitas vezes durante uma vida toda. Olha só, segue o fio aqui. Eu sempre questionei muito sobre a morte do meu pai. Cara super inteligente, cuidava de todo mundo, mas ele não cuidava dele. E ele teve um AVC muito sério, e aí as complicações do AVC, enfim, não permitiram que ele sobrevivesse. E eu sempre me questionei muito isso, muito. Por que que ele foi embora cedo? Ele me abandonou. Sabe a criança ferida? Era ela. E só que eu só pude perceber tudo que o meu pai passou quando eu saí da criança ferida. Quando eu comecei a olhar para a vida com esse olhar de adulto e olhar além da doença. Então, o AVC foi a causa. Mas e o que provocou isso? O que o AVC ele tira, né? Uma doença na cabeça, envolve movimento, envolve raciocínio, envolve uma série de coisas. E o meu pai, ele sempre foi muito julgado pelas atitudes dele, justamente pela inteligência dele, ou por não usar a inteligência dele, né? Por perder negócios, pela bebida, né? Pelo vício, sempre foi muito julgado. E o quanto isso era doloroso para ele. E aí o corpo dele reagiu, trouxe algo que tirou aquilo, porque ele não aguentava mais aquele julgamento. Ele não aguentava mais viver aquilo. Então não foi um abandono, muito pelo contrário. Foi uma prova de amor muito grande, porque ele abriu mão da própria vida para evitar que os filhos sofressem todo esse julgamento com tudo isso que ele fazia, justamente pela inteligência dele, e muitas vezes pelo julgamento de tudo que ele fazia, de todas as crenças que ele tinha. Meu pai, ele sempre dizia muito sobre a mente humana. E eu brinco hoje que ele já falava do Axis muito antes do Axis existir. Porque ele sempre falou que a mente humana era capaz de tudo. De tudo. Que existia sim uma força maior. Mas que essa força maior não era aquela que traria as coisas ou que colocaria no caminho. Porque isso é tirar a nossa responsabilidade sobre a vida. E isso eu tenho muito claro de ouvir as pessoas dizendo dele. Então, quanto disso foi o suficiente para ele ter esse AVC? O quanto ele foi julgado por viver pela emoção, pelo coração. E o que ele teve? Infarto, né? Como seria aguentar a pressão de ser julgado o tempo todo por viver pela emoção? Outros casos que eu tenho visto além da doença. E eu não estou dizendo aqui que não é para olhar para a doença, não é para tratar a doença. A doença, ela existe e ela precisa de cuidado médico, ela precisa de remédio, mas ela precisa também olhar além. Ela precisa também ter esse olhar. E em inúmeros casos, a pessoa diz a vida inteira que não pode andar, que não pode se mexer, que não pode isso. O que o corpo dela vai produzir? Um atleta para maratona? Não. Vai produzir uma doença que vai tirar isso. E aí,
essa mesma pessoa que disse isso a vida inteira diz: eu tô assim porque Deus quer. Gente, Deus é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E a gente precisa começar a colocar a responsabilidade das nossas atitudes em nós e não nele. Porque ele nos deu o dom da vida. E ele nos deu o livre-arbítrio para que a gente fizesse as nossas escolhas. Ele apoia as nossas escolhas, sejam elas quais forem. Quais forem. O idoso que volta lá na criança por conta da demência, não é só o cérebro. Quanto dessa criança está esperando ainda ser vista por alguém? O quanto dessa criança está esperando ser olhada pelos pais? E aí o corpo encontra uma forma da alma ser vista. Porque esse idoso ele vai voltar a ser criança. E ele vai requerer os cuidados de criança de uma outra pessoa, de um filho, de um cuidador, de um irmão, de quem quer que seja. E aí essa criança tá lá, tá sendo vista agora, por meio da doença. Então, enquanto a gente não olhar para o que provoca isso, a gente vai continuar sofrendo com doenças. E eu não tô dizendo que isso é a cura. Muitas vezes pode até ser. Só que não a cura que nós imaginamos. A cura que aquela pessoa dá conta de ter. Porque, de novo, vem o livre-arbítrio. É a cura, de novo, do que aquela pessoa dá conta de receber. Pode ser a cura do corpo, como pode ser a cura da alma. E nem sempre a cura é a pessoa sarar daquilo e continuar viva. Muitas vezes a cura é a pessoa partir mesmo. Quantas vezes eu vi o julgamento sobre uma pessoa que dizia que ela faria algo de qualquer forma. E, de novo, mais uma pessoa que acreditava, tinha suas crenças religiosas. E aí eu não vou entrar em religiões, mas ela acreditava em algo. Só que ela era julgada, extremamente julgada, por aquilo que ela dizia acreditar. Eu vou porque eu quero ir. E eu vou fazer algo para ir. Para fazer aquilo que eu quero. E aí, o julgamento era tanto, o peso era tanto, que o corpo não aguentou. E o corpo tirou todos os movimentos dessa pessoa. Mas a alma estava ali. A alma estava ali. Então, quanto a gente precisa ainda penar para entender que não é só corpo. E eu não tô falando de religião, eu não tô falando de ideologia nenhuma. Eu tô falando de uma força maior que existe. E que essa força, quem é do Deus chama de Deus, quem é do universo chama do universo. Para mim o nome não é que não tem validade, tem muita. Mas a gente não vai entrar nesse julgamento de qual é o nome, porque é algo muito maior. E este Deus maior, que para mim é Deus, para você pode ser outro, para mim é Deus, é o universo, é tudo junto. Ele só traz aquilo que a gente pede. Ele nos deu o livre-arbítrio para apoiar os nossos pedidos e apoiar aquilo que a gente dá conta, a gente receber. Então a doença, ela é o grito do corpo para algo que está na alma e algo que precisa ser olhado. Algo que precisa ser olhado, porque ele tá ali gritando por socorro. E a forma que ele encontrou de gritar por socorro é fazer o corpo sofrer, é trazer a doença, porque aí todo mundo olha. Quando tá doente, todo mundo olha, mas quando tá lá na alma, ninguém olha, ninguém vê. A obesidade também. O quanto de coisas eu crio no corpo para poder ser visto. O quanto de perrengue eu crio na vida porque eu acho que os meus pais não me viram. Porque eles queriam esse e não aquele. Porque tem o irmão preferido. E aí eu começo a criar perrengue. E eu começo a ser grande para poder ser visto por eles. Então,
O que a gente reproduz na vida é algo que precisa ser olhado. Esse vídeo ficou longo, mas olha com atenção. Tira a venda dos olhos do corpo e dos julgamentos do corpo. E vamos olhar para dentro. E olhar para dentro é olhar para nossa alma, é olhar para os nossos ancestrais, é olhar para aquilo que está além do que pode ser visível. Então, quando eu falo olhar além, é isso, é olhar além daquilo que a gente vê, daquilo que a gente pode pegar. Porque as dores da alma ninguém pode pegar. Só quem pode resolver é quem está com ela. E o corpo é uma ferramenta para a gente resolver. Então, como seria olhar além do problema e mudar a pergunta? Não perguntar por que eu estou vivendo isso. Porque quando a gente pergunta por que eu estou vivendo alguma coisa, eu entro numa rodinha e eu só fico no porquê. Eu não consigo enxergar a solução, porque eu estou buscando motivo. Quando eu amplio o olhar, ok, eu estou vivendo isso. E o que isso me traz? Onde? Quando? Sem perguntar por quê. Sem perguntar o porquê. O que isso requer? Qual é o olhar que isso requer para que eu saia dessa situação? Quando eu mudo a pergunta, eu encontro uma solução. Muitas vezes a solução não é aquela que está na nossa cabeça. Porque para nós, a solução é a pessoa se curar daquela doença, né? Mas muitas vezes a solução não é essa, porque ela está cansada. Porque aquele corpo está cansado e a alma está cansada de gritar e não ser vista. Então, quando a gente para de perguntar o porquê, a gente consegue encontrar as soluções. A gente consegue ver o que está além. E ver o que está além é muito maravilhoso, é gigantesco. Mas nem todo mundo está preparado para ver o que está além. Porque a gente ainda quer arrumar um culpado para as coisas. Porque a gente ainda quer responsabilizar o outro pelas coisas. Então, como seria a gente olhar além das doenças? Olhar além dos perrengues? Além do sofrimento? Será que tudo que eu estou passando não tem solução? E como seria se abrir para esse olhar além? Esse é o meu recadinho de hoje. Falei tudo isso, que está há muito tempo engasgado, e acho que o nó na garganta vinha muito disso. Como seria esse olhar além? Não precisa fazer a reflexão da vida, não. Só olha além de alguma situação. O perrengue com meu filho, olha além. Será que eu não estou criando tudo isso para mostrar para os meus pais que eu sou suficiente, que eu sou poderosa, que eu resolvo as coisas, que eu sou forte? Eu sou melhor que aquele filho que ele falava que eu era? Fica a dica. Então, olhar além das coisas pode não trazer a solução que a gente imagina, porque o cabeção cria, né? Mas é aquela solução que a gente dá conta de receber. Então, vamos praticar o olhar além. E se você quer saber mais sobre isso, se você quer conhecer um pouco mais sobre isso que eu tô falando, me chama no direct, no WhatsApp, em qualquer lugar. Só me chama. Fala, eu queria conhecer um pouquinho mais. E a gente vai olhar além disso que tá aí visível e que a gente ainda não deu conta de perceber que é só um grito de socorro. Bora?